A história do Titanic vai muito além do romance de Jack e Rose. Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai descobrir o que realmente aconteceu com o Titanic. Em abril desse ano, 2022, completou 110 anos de um dos maiores naufrágios da história. Mas antes de irmos ao fatídico dia em que o Titanic afundou, vamos conhecer melhor alguns fatos que podem ter influenciado isso. Tudo começou com a fundação da White Star Line, em Liverpool, no ano de 1845. Ela era uma empresa de transportes marítimos, mas em 1867, por causa de uma crise financeira, os seus donos e fundadores a venderam. Quem comprou foi Thomas Henry Eastman, que fez parceria com o estaleiro que fabricava navio a vapor. A partir disso, começa a fornecer o serviço de passageiros e cargas, principalmente entre a Inglaterra e a América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Como qualquer outra grande empresa, a White Star Line também tinha concorrentes. A sua principal inimiga era a Cunard Line, que em 1906 lançou ao mar os navios Lusitânia e Mauritânia, que foram os maiores navios de passageiros vistos na época, com mais de 30 mil toneladas cada um. Alguns relatos dizem que em 1907, durante uma festa onde estava o dono da White Star Line, Joseph Bruce Ismay, ele teria dito que a empresa faria 2 navios maiores e mais potentes que a sua concorrente. E essa não foi uma promessa vazia de final de festa. Ele realmente cumpriu com a sua palavra. E um ano depois, o projeto de criação do Olympic e do Titanic estavam prontos. O único empecilho, a princípio, é que não existia um estaleiro grande o suficiente que pudesse montar um navio com aquelas proporções. Então, foi preciso uma grande reforma no estaleiro de Belfast, que recebeu uma estrutura de aço com mais de 70 metros de altura para abrigar o gigantesco e luxuoso Titanic, que foi projetado por Thomas Andrew. Foi preciso 5 anos para que o grande navio ficasse pronto. Falando assim, parece muita coisa, né? 5 anos construindo. Mas acredite ou não, esse prazo foi um dos mais rápidos. Na parte externa, ele tinha mais de 2.000 placas de aço de 10 metros de comprimento por 2 de largura, fixados num casco também de metal, com rebites, mais de 3 milhões de rebites. Alguns pesquisadores apontam que os rebites utilizados não eram do material mais adequado para o navio. Como o Titanic deveria ser construído em um tempo recorde para poder disputar mercado com o Lusitânia e o Mauritânia, e o metal começou a ficar um tanto quanto escasso, decidiram por substituir os rebites de algumas partes no navio por rebites de ferro. Mais de 4.000 trabalhadores foram necessários para a construção do Titanic, que se revezavam em 3 turnos para que a obra nunca parasse. Então, todos os 7 dias da semana, durante as 24 horas de cada dia, os operários trabalhavam. Mas, infelizmente, na época, as leis trabalhistas eram bem diferentes, para não dizer que não existiam, o que fazia com que esses homens tivessem condições precárias de trabalho, enquanto construíam o navio dos sonhos. Infelizmente, cerca de 17 pessoas perderam a vida durante a construção do Titanic. Em 1911, o Titanic é lançado ao mar, mas ainda não estava pronto. Ele apenas seria transportado do estaleiro de Belfast para o local onde seria dado os toques finais e receber a decoração, mobília interna e também as suas 4 chaminés, que davam um ar de modernidade e velocidade. Antes de uma pequena curiosidade, eu preciso te lembrar de se inscrever no canal. Não custa nada e você vai nos apoiar a continuar trazendo conteúdos históricos e muitas curiosidades do tempo. É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Das 4 chaminés do Titanic, apenas 3 funcionavam. A 4ª não passava de um enfeite. Além de ter a ambição de ser conhecido como o navio dos sonhos, por ter acomodações muito luxuosas para a primeira classe, a White Star Line
faz uma campanha de marketing apresentando o Titanic como um navio inafundável. Isso porque os seus projetistas colocaram nele um novo sistema de segurança. O fundo do navio foi dividido em compartimentos. Se o navio sofresse algum dano e por algum motivo começasse a entrar água, o compartimento mais próximo seria fechado através de um interruptor, isolando aquele local, para que a água não se espalhasse para os outros compartimentos. Com toda essa segurança, só colocaram o número mínimo de botes salva-vidas que a lei exigia, 16. Alguns dizem que não foi colocado mais botes para tentar economizar um dinheiro. Outros dizem que fazia parte da campanha onde dizia que o Titanic era inafundável, então não precisariam de botes, o que, infelizmente, custou a vida de muitas pessoas. O Titanic não ficou conhecido por ser o navio mais luxuoso, ou maior, ou mais rápido, mas é lembrado até hoje pelo seu naufrágio. Em sua viagem inaugural, zarpou de Southampton em 10 de abril de 1912 e iria até a cidade de Nova York, sendo o maior transatlântico da época. Fazia parte da sua tripulação 892 pessoas e 1.136 passageiros, sendo divididos em 3 classes ao longo de 10 convés. 325 na primeira classe, 285 na primeira e 706 na terceira. Na primeira classe, que ocupava o convés superior até o convés Z, não economizaram em artigos de luxo, possuindo restaurantes, café em estilo francês, sala de leitura, piscina coberta, sauna, academia, casas de banho, salão de jogos, salão de dança e quadra de esporte. Algumas das cabines possuíam até banheiras, algo muito chique e raro na época. Todo esse luxo atraiu pessoas ricas e importantes da época, o que fez com que o Titanic levasse com ele até o fundo do mar importantes obras como pinturas e livros, e até muitas joias. Além dos passageiros ricos, muitas pessoas também embarcavam com grandes sonhos em Nova York, já que os Estados Unidos estava se tornando uma grande potência e com muitas possibilidades. Dentre os tripulantes estava o capitão Edward Smith, que tinha 62 anos e era um experiente comandante, sendo aquela a sua última viagem antes da aposentadoria. Além dele, estava a bordo o engenheiro que comandou a construção do Titanic, Thomas Andrew, e Bruce Eastman, o dono da White Star Line. Às 23h40 do dia 14 de abril de 1912, a lateral do Titanic colidiu com um iceberg no norte do Atlântico. O rasgo feito no casco inundou rapidamente os 6 compartimentos à prova de água, que faziam do Titanic um navio inafundável. Como a quantidade de botes não era suficiente para salvar a todos, os tripulantes tiveram que fazer uma difícil escolha: quem salvariam do desastre? A princípio, foi colocado nos botes salva-vidas mulheres e crianças da primeira classe. Em seguida, a segunda e a terceira classe foram autorizadas a tentar encontrar lugar no bote. O capitão Smith e o projetista Thomas Andrew escolheram afundar com o navio, diferente do presidente e diretor executivo da White Star Line, Bruce, que, apesar de ter sobrevivido ao naufrágio do Titanic, foi responsabilizado pelas centenas de vidas que se perderam naquela noite. E também muito criticado por não ter cedido lugar no bote para outra mulher ou criança. As poucas pessoas que conseguiram se salvar nos botes salva-vidas foram resgatadas pelo navio Carpathia, que chegou no local por volta das 3h30. Hoje, o Titanic está a cerca de 4.000 metros de profundidade e é frequentemente visitado por submarinos de expedição e turismo. E aí, gostou do conteúdo? Então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!